Olá, tudo bem com você? Sabe a diferença entre tradução, versão, paráfrase no que diz respeito à Bíblia Sagrada? De modo bem simples e resumido, tradução é quando se procura trazer para um outro idioma o texto originalmente composto no outro idioma, desde que ele mantenha ali a sua integralidade, a sua fidelidade à língua originalmente usada para a composição. Por exemplo, nós temos aí na Bíblia o grego e o hebraico, algumas partes em aramaico. Uma tradução procura verter para o inglês, para o francês, para o português, o texto original com o maior grau de fidelidade possível. Uma ferramenta bastante útil para você perceber aí o texto, né, como o autor original o escreveu, é a tradução interlinear, né? Eu tenho aqui na minha mão o Novo Testamento, há também os volumes do Antigo Testamento, uma ferramenta muito boa esta aqui, quando a gente quer observar a tradução palavra por palavra. Veja só, aqui então você tem o texto grego, e entre as linhas, por isso interlinear, está ali o texto traduzido para o português em azul. Obviamente que não é uma leitura fluida, né? Porque aqui o objetivo é mostrar palavra por palavra a tradução. E todas as traduções, quando se propõem ser compreensíveis, leitura fluida, elas acabam sendo uma versão do original, mas versões fidedignas, não é verdade? Nós temos várias boas versões, como a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia King James, a Bíblia Nova Versão Internacional, por exemplo, aqui a Bíblia Andrews, em inglês, né? Aqui está a NKJV, que é a New King James Version, né? Essa aqui é a Bíblia Andrews, publicada nos Estados Unidos. Nós, da CPB, traduzimos as notas de rodapé e usamos a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. São boas versões, são fiéis ao texto original, e nós temos as paráfrases. Deixa eu mostrar uma para você aqui, uma paráfrase bastante conhecida no meio evangélico, publicada pela editora Vida. Está aqui, a Bíblia A Mensagem. E veja que ela é chamada de Bíblia, mas não é uma tradução, exatamente. Não é uma versão extraída dos originais, respeitando ali o texto grego, o texto hebraico, o texto aramaico. Paráfrases são quase que transcrições dos textos, mas um autor, ele escreve isso de novo, digamos assim, né? Ele pega ali então Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse autor vai lá, na sua compreensão, ele então traz o texto para uma linguagem contemporânea, mas muitas vezes acrescenta suas ideias, seu entendimento do texto. Esta Bíblia aqui tem autor, veja só aqui o nome, Peterson, ok? Eugene Peterson. Eugene Peterson é o autor da Bíblia A Mensagem. Mas veja que na capa está escrito assim, ó, A Mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Bíblia em linguagem contemporânea. Muitas pessoas, no meio evangélico especialmente, que compram esta paráfrase, acreditam estar lendo uma Bíblia, né, como quaisquer outras, como as traduções e versões a que já me referi. No entanto, o autor, ele diz aqui logo na introdução, né, que ele dedicou bastante tempo, 10 anos, né, lendo a Bíblia, entendendo sua mensagem e aí vertendo o texto da forma como ele melhor compreendia as coisas, né. Aqui na introdução tem toda uma explicação de como essa Bíblia aqui foi composta, ok? A Mensagem é uma paráfrase. Existem outras paráfrases no mercado, né? A Bíblia Viva, que são, como eu disse, transcrições do texto original, mas quase que como reescrito, o texto reescrito por um autor. E aqui os editores colocam o nome do autor na capa, né? É o Eugene Peterson. Não é como a Bíblia Thompson, por exemplo, que usa um texto, uma versão consagrada, conhecida, e adiciona ali material de estudo, notas de rodapé, materiais complementares no fim da Bíblia, notas ali ao longo do texto, separadas do texto bíblico. Essas são Bíblias de estudo. É o que acontece aqui com a Bíblia Andrews, né? Eu tenho também a minha em português. Ela tem várias notas aqui de rodapé, certo? Estão separadas do texto bíblico. A formatação é diferente, as colunas têm outra espessura, enfim, fica claro que o texto não é pertencente ao texto bíblico mesmo, né? Então são Bíblias de estudo.
No caso aqui, ela foi preparada por teólogos da Universidade Andrews, lá nos Estados Unidos, por isso ela leva esse nome em homenagem ao grande pioneiro e teólogo John Andrews. Espero que tenha ficado bem claro esse assunto aqui, né, essa introdução, paráfrase, tradução, versão. Isso é importante para entender o que vem agora. Eu já falei aqui em outros vídeos, né, como é o fenômeno da multiplicação dos canais que vem atacando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, vem levantando calúnias, difamação, fake news. Tem aparecido muita coisa por aí, especialmente no YouTube. E não é de se estranhar, né? Eu tenho citado aqui o texto de Apocalipse 12:17, que diz que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, ao longo de toda a história, e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os remanescentes, né? O restante, o restinho que sobrou dessa mulher ao longo da história. Quem são eles? O texto mesmo diz, Apocalipse 12:17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que o próprio Apocalipse responde ser, lá em 19:10, o dom de profecia, o espírito de profecia. Então, uma igreja que dá valor aos testemunhos, à palavra de Deus, ao dom profético. Essa igreja que é fiel aos 10 mandamentos, que entende que a salvação não é por obedecer mandamentos, a salvação é pela graça, unicamente pela graça, mas, como disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse povo, esse remanescente entende que, por amor a Deus, ele deve perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Como devo viver? E aí, esse é o caminho da santificação. Nós vamos sempre perguntando a Deus o que temos que fazer e pedindo a Deus poder para viver em conformidade com a sua vontade expressa na palavra de Deus, expressa ali nos 10 mandamentos. A lei da liberdade, como diz Tiago lá no capítulo 4 de sua carta. Muito bem, então esse povo, ele vai ser atacado mesmo, porque o dragão irou-se contra a mulher e no fim da história está investindo contra esse remanescente. Esse povo que quer ser fiel à palavra de Deus, aos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo, sobretudo. Então, não é de se estranhar que realmente haja perseguições. Além disso, essa igreja tem se levantado e pregado como nunca antes, por meio de publicações, de TV, rádio, internet. Estamos em plena campanha de distribuição em massa de milhões, talvez até bilhões, de exemplares do livro O Grande Conflito, em todo o mundo. E isso naturalmente levantaria a oposição. Essas investidas contra as portas do inferno, né, como diz a Bíblia, elas realmente levantariam oposição. E o diabo tem usado esses lobos devoradores, pessoas, muitas delas que saíram da Igreja Adventista e hoje voltam suas armas contra o povo com quem eles conviveram no passado, voltam-se contra a igreja. Então, não se espante de que isso aconteça e que aconteça cada vez mais. Isso é esperado. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia também diz que os piores inimigos seriam os da própria casa. Então, repito, não estranhem esse tipo de perseguição, esse tipo de tentativa de cancelamento, mas o povo de Deus vai avançar. As promessas, as profecias deixam claro que esse povo vai avançar, vai chegar até o final, ao porto final ali dessa viagem que muitas vezes é agitada, é complicada, e finalmente verá o Senhor Jesus, porque o seu maior sonho é ver Jesus voltar. E ele prega, esse povo prega sobre a volta de Jesus. Bem, uma das recentes calúnias levantadas contra esse povo, contra essa igreja, diz respeito a uma publicação conhecida de The Clear Word. Eu tenho aqui o meu exemplar, tem aqui também o devocional, depois eu falo sobre ele, que foi concebido com base neste material aqui, nesta publicação Clear Word, que foi escrita por Jack Blanco. Ela possui um autor e ela é também simplesmente uma paráfrase. Só que diferentemente a mensagem que está aqui, que traz na capa ali, né, Bíblia em linguagem contemporânea, e em nenhum local dentro aqui, na introdução, enfim, deixa claro ser uma paráfrase, esta aqui, desde o princípio, embora a primeira versão tenha trazido na capa Bible, Clear Word Bible, ela traz a informação de que se trata de uma o quê? Olha só, paráfrase, uma paráfrase expandida para construir uma fé forte e nutrir o crescimento espiritual. Está ali claramente escrito
paráfrase. E na introdução dela também isso fica bem claro. Ou seja, Jack Blanco, que foi professor de religião, é um PhD, né, tem um doutorado em teologia, foi um pastor missionário, professor na Southern Adventist University nos Estados Unidos. Ele, com base em sua experiência de contato com a Bíblia, de leitura, decidiu escrever uma paráfrase, reflexões que ele teve com base na Bíblia. Ele foi então lendo verso por verso e foi parafraseando esses versos. E então veio à luz esta obra, Clear Word, que foi publicada pela Review and Herald, que é uma das nossas editoras oficiais nos Estados Unidos, e depois outros materiais derivados, como é o caso aqui desse devocional. Ou seja, o Dr. Jack Blanco também escreveu esse devocional aqui, então é uma reflexão por dia, é mais ou menos como as nossas meditações matinais, hoje conhecidas como devocionais diários, ok? É um devocional, 365 mensagens, com base nesta publicação prévia dele, que é a The Clear Word, a palavra clara, ok? Houve, na época da publicação desse material, na década de 90, endossos, naturalmente, pessoas que recomendaram a leitura, como é o caso do então presidente mundial da igreja, o pastor Robert Falkenberg, que disse assim: aqueles que a lerem em espírito de oração deveriam receber uma bênção dela, assim como recebem de outras paráfrases da Bíblia. Veja que o pastor Falkenberg foi muito claro e muito específico em dizer que a Clear Word não era uma tradução da Bíblia, não era mais uma versão da Bíblia, era uma paráfrase. E assim como nós lemos também outros materiais em espírito de oração, como lemos, por exemplo, os devocionais, aqui em casa, com a minha família, todos os dias nós lemos a meditação diária, lemos também a Bíblia, e antes de fazer essas leituras e fazer nosso culto familiar, nós sempre oramos para que Deus toque o nosso coração, para que Deus use aquele momento para nos aproximar mais dele. Então isso é estar em espírito de oração. E o pastor Falkenberg, na época, recomendou realmente que as pessoas lessem com esse espírito, com essa atitude de oração, essa paráfrase, para que pudessem ter uma experiência com Deus por meio dessa leitura. Nunca, nenhum momento, qualquer pastor, qualquer teólogo, editor lá da Review and Herald se referiu a Clear Word como uma tradução da Bíblia, ou recomendou que se usasse essa paráfrase, por exemplo, para dar estudos bíblicos ou coisa parecida. Aliás, é bom que se diga que, por exemplo, aqui no Brasil, segundo informações que eu tenho, inclusive com amigos que trabalham lá, na Sociedade Bíblica do Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das igrejas que mais consomem Bíblias aqui no Brasil, especialmente a Almeida Revista Atualizada e agora a Nova Almeida Atualizada. Nós recebemos de quando em quando pessoas lá da Sociedade Bíblica do Brasil, eu já conversei com os editores de lá, inclusive, para vir até a Casa Publicadora Brasileira fazer palestras. Quando a Nova Almeida Atualizada, que está aqui, é a que eu tenho usado mais ultimamente em meus sermões, em meus estudos devocionais, eu já troquei a capa porque já desgastou de tanto que eu tenho usado essa aqui anda sempre comigo na minha mochila, para onde eu vou ela vai também. Então é a Nova Almeida Atualizada. Quando essa tradução foi lançada no Brasil, os responsáveis por ela foram até a CPB para nos dar ali algumas palestras, explicar como foi o trabalho. Foi bastante interessante essa interação. Então veja, no Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, repito, é uma das que mais consomem essas traduções já bem aceitas, bem conceituadas. Por quê? Porque a Igreja Adventista distribui muitas Bíblias em suas campanhas evangelísticas, ela doa Bíblias em vários lugares, em presídios, em campanhas missionárias, em evangelismos. Portanto, a gente consome muito mesmo Bíblias, especialmente a Almeida, revista atualizada por muitos anos, agora a Nova Almeida Atualizada, como eu disse, né? Nos Estados Unidos não é diferente. Inclusive, eu consultei vários amigos, pastores, membros de igreja, e perguntei para eles: amigos, qual é a versão mais utilizada aí nos Estados Unidos, a tradução, a versão bíblica mais utilizada? Todos eles foram unânimes em me dizer: a mais usada aqui tem sido a King James Version, ou então a New King James Version, que é uma tradução um pouco com a linguagem um pouco mais contemporânea, né, que é justamente essa aqui, da Bíblia Andrews, né, a New King James Version. Alguns usam lá a NIV, né, a New International Version, da qual nós temos aqui no Brasil a similar, né, que é a nova versão internacional. E perguntei: alguém aí na igreja usa a Clear Word como Bíblia no culto, em estudos bíblicos? Todos eles me disseram: não,
Alguns poucos até a usam como material devocional, para ler em casa, quem sabe num culto, alguma coisa assim, mas nunca para pregar, para dar estudos, para usar como Bíblia de leitura na igreja. Repito, a maioria absoluta dos norte-americanos adventistas usam a King James ou a New King James, ou alguns que optam por versões mais contemporâneas, a New International Version e outras versões ali similares, ok? É bom esclarecer isso aqui, né? Porque nesse vídeo de acusação, o dono do canal ali tenta fazer parecer que a Igreja Adventista teria uma Bíblia particular. Não, a Bíblia é de Jack Blanco, que inclusive comentou, né, na época o seguinte, olha, eu me visualizei estando em cada cena bíblica, comparando com as línguas originais para maior precisão. Então, o Dr. Jack Blanco, né, o autor desse material aqui, a Clear Word, ele diz que então ele lia os textos, e eu gosto de fazer isso também, né, de se imaginar lá na cena, de se imaginar ali ouvindo o Sermão do Monte, ouvindo o profeta. Isso é meditar na Bíblia, é meditar nas situações, nas histórias contadas na Bíblia. Não tem nada de místico aí como o senhor lá do vídeo tentou fazer parecer. Olha, ele se visualizou estando lá. Claro que sim, a gente faz isso quando medita na Bíblia. A gente procura se imaginar realmente ali, procura interagir com o texto. E o Dr. Jack Blanco, um conhecido professor de teologia, de religião, um missionário, obviamente que ele não estaria ensinando aqui nada de místico, né? Nada de como se fosse uma inspiração que ele recebesse. Repito, em todo tempo deixa claro que isso aqui é uma paráfrase. Né? Então o Dr. Blanco ele fala isso, né? Inclusive ele diz aqui que comparou com as línguas originais para que houvesse maior precisão no texto que ele escreveu, para que pudesse ficar mais perto assim da precisão do texto original. Correto isso? Isso é muito bom que seja feito, não é verdade? Então, não existe isso de Bíblia Adventista. A Igreja Adventista não tem uma Bíblia particular. Nós usamos as mesmas Bíblias que os evangélicos, os protestantes, nossos irmãos de outras igrejas e denominações utilizam. Diferentemente, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, que tem lá a tradução Novo Mundo, e eu já analisei essa tradução aqui no meu blog, aqui em vídeos também, que traz ali textos adulterados. Por exemplo, João capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na tradução Novo Mundo era um Deus, com D minúsculo, uma adulteração do texto original grego, ok? Ela se propõe ser uma versão, uma tradução, mas ela realmente tem textos adulterados. Igreja Adventista, repito, não tem uma Bíblia particular. Nunca pretendeu que a Clear Word fosse uma Bíblia para ser usada da forma como nós usamos a Almeida e como lá eles usam a King James ou a New King James Version. Então isso é uma falácia, é uma tentativa de jogar sobre os adventistas uma acusação que não corresponde aos fatos, não é verdadeira, ok? Bom, agora nesse momento eu creio que seja interessante a gente fazer algumas comparações, tá? Eu vou comparar duas paráfrases, portanto. Eu vou comparar aqui a Bíblia A Mensagem, alguns poucos textos, porque não daria para a gente ficar aqui analisando tudo, né? Mas eu quero só mostrar para você alguns textos, como eles foram traduzidos, ou como foram vertidos, né? Parafraseados, melhor dizendo, aqui na A Mensagem, e depois o mesmo texto na Clear Word, para você ver então as diferenças. Olha só, como que Eugene Peterson ele parafraseou Gênesis capítulo 1, verso 1, aqui na Bíblia A Mensagem. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Lembra como está lá na Almeida, por exemplo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio não é definido no texto original. E a Almeida mantém essa indefinição ao dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já diz que em primeiro lugar, como se Deus tivesse criado primeiramente, antes de tudo, o céu e a terra. A Terra, o planeta Terra, então foi criado antes do universo? Antes de todas as estrelas do universo? Veja que confuso, que complicado que fica esse texto aqui. Agora eu vou ler para você, na Clear Word, como que foi parafraseado pelo pastor Jack Blanco, Gênesis capítulo 1, verso 1. Aqui na Clear Word.
uma paráfrase feita por um pastor adventista. Aqui está em inglês, né? Eu vou traduzir aqui para você. A terra começou como um ato de Deus. A terra teve início como um ato de Deus. Ele criou os céus e a terra. Veja que o autor aqui, seguindo, né, a tradução lá do hebraico, não procura colocar o que foi criado primeiro ou colocar a terra como sendo a primeira coisa criada. Ele diz que a terra foi criada por um ato de Deus e ele criou os céus e a terra. Não se prendeu à especificação quanto ao tempo. Veja, são paráfrases, são formas de entender o texto, mas eu entendo que Blanco foi muito mais preciso e muito mais fiel ao texto original, que não especifica o momento ou a ordem das coisas criadas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali ele diz que a terra foi criada como um ato de Deus e Deus criou os céus e a terra. Outro texto que eu quero ler com você é Lucas capítulo 23, verso 43. Aquele momento em que Jesus está morrendo na cruz, ladeado por 2 ladrões, e um deles percebeu que estava ali junto com o Messias, com o Salvador da humanidade. E ele não perde a oportunidade. Ele faz um pedido para Jesus. E eu quero ler para você o que ele diz aqui, quer dizer, o que foi parafraseado por Eugene Peterson, na versão, aqui na paráfrase, a mensagem. Diz assim: Jesus disse, pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso. Você se lembra como está na Almeida? Não tem nada a ver com isso, né? Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Não tem essa de que irá comigo para o paraíso. Vamos ver como é que está na Clear Word a tradução desse verso. A paráfrase desse verso, melhor dizendo. Vamos lá, Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43. Aqui está assim, ó. Eu prometo a você hoje, quando eu retornar na minha glória, com glória, na glória do meu Pai, eu vou trazer você comigo ao paraíso. I will take you, eu vou levar você, né, comigo para o paraíso. Olha que precisão. Embora seja uma paráfrase, aqui Jack Blanco, ele traz o conceito real desse texto, porque no grego não tem vírgulas, portanto Jesus não falou, hoje estarás comigo no paraíso, né? Vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. No texto grego está corrido. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se eu coloco a vírgula antes do hoje ou depois do hoje, muda totalmente o sentido. Só que Jesus não poderia dizer ao ladrão que ele estaria com ele no paraíso ou iria com ele para o paraíso naquele dia, porque nem Jesus foi para o paraíso naquele dia. Jesus só foi para o céu 3 dias depois. Ele morre na sexta, descansa na sepultura no sábado, no domingo ele diz para Maria Madalena para não impedi-lo, não detê-lo, porque ele tinha uma obra ainda a ser feita, e ele vai para o céu ali encontrar o Pai. Então, como ele podia ter dito para o ladrão, você vai comigo hoje para o paraíso, se nem ele foi naquele dia? Na verdade, a compreensão do texto é exatamente como o Dr. Blanco colocou aqui, né? Jesus, verso 43, diz assim, eu prometo hoje para você, vírgula, quando eu voltar na glória do meu Pai, você vai, aí sim, né? I will take you home with me to paradise. Você vai comigo para o paraíso. Quando? Quando ele voltar nas nuvens dos céus. E interessante porque o próprio ladrão, quando pede algo para Jesus aqui, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde exatamente como o ladrão pediu, quando eu vier, você estará comigo no meu reino. Pergunto, entre a Clear Word e a mensagem, qual delas foi mais fiel ao texto grego original? Não tenho dúvida, a Clear Word. Vamos aqui para um outro texto aqui, vou ficar só com esse, mas poderia pegar vários outros textos e demonstrar como realmente a Clear Word é uma paráfrase superior à paráfrase à mensagem. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 diz assim. É um texto bem conhecido também e bem deturpado em muitas bíblias. Aqui na A Mensagem, de Eugene Peterson, diz assim o verso 10. Eu, João, que percorro com vocês o caminho da tribulação, no reino e na paixão, da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, dia da ressurreição, e eu estava no Espírito orando. Era domingo,
dia da ressurreição. Aqui há realmente uma manipulação, porque inclusive coloca aqui dia da ressurreição, sendo que no texto lá original não dá para tirar essa conclusão. E na Bíblia Clear Word, Apocalipse 1:10, nós lemos assim, quer ver? Apocalipse capítulo 1, Revelation, né? Capítulo 1, verso 10. No sábado do Senhor, eu fui, né, para a ilha rochosa para adorar. Né? Então veja, no sábado do Senhor. Se o texto diz no dia do Senhor, e é assim que está na Almeida, por exemplo, no dia do Senhor me achei em espírito na ilha de Pátimos. Veja, o dia do Senhor na Bíblia só tem um. Jesus mesmo disse, eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. Que dia é o dia do Senhor? É o sábado. Então, o Jack Blanco traduz Apocalipse 1:10 como o sábado. Corretamente, porque Jesus é o Senhor do sábado, como está no Evangelho. Agora, a Bíblia Mensagem, além de deturpar a tradução, acrescentando uma palavra ali, o sábado da ressurreição, ela vai na onda de defender o domingo como dia de guarda. Essa é a intenção. Então eu fico só com esses 3 textos aqui, Gênesis 1, Lucas 23, Apocalipse 1:10. Poderia usar outros textos, muitos outros textos, para mostrar que realmente a paráfrase Clear Word é mais precisa, ela é mais fiel ao texto original do que a paráfrase A Mensagem, que foi parafraseada por Eugene Peterson. Bem, com respeito a Bíblias infantis, a Casa Publicadora Brasileira não entendeu ser interessante traduzir a Clear Word, não haveria nenhum problema de fazer isso, mas entendeu que não havia talvez mercado para isso aqui, funciona com comissões, né, comissões editoriais, e a comissão entendeu que não deveria publicar aqui no Brasil a paráfrase Clear Word. Ela publicou sim a Bíblia Andrews, né, tomou essa decisão, e outras publicações que são traduzidas lá das nossas editoras, como a Pacific Press e a Review and Herald. Talvez o mais próximo que tenhamos disso, de paráfrase, seja essa Bíblia infantil aqui. Ela já está bem gasta, né, e estragadinha, porque nós usamos ela nos cultos aqui em casa com nossos 3 filhos, né? Nos 3 filhos a gente leu essa Bíblia aqui, foi uma bênção aqui, durante nossos cultos familiares, ler esse material aqui, que foi escrito, aqui tem o nome da autora, ó, Charlotte Lessa. Se tem autor, obviamente que não é uma tradução, não é uma versão, é uma paráfrase. Neste caso aqui até nem chega a ser uma paráfrase verso a verso, é como outras Bíblias infantis, como esta aqui, por exemplo, que foi publicada pela Ciranda Cultural, olha só, Bíblia do Bebê, mais histórias bíblicas. Aqui é mais complicadinho até, porque fala que é Bíblia do Bebê, né? Uma Bíblia. Essa aqui, ó, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia das Crianças, olha só, a Bíblia das Crianças. Então a pessoa pode pensar que é uma Bíblia verso por verso. A Casa Publicadora Brasileira tomou cuidado de chamar esse produto aqui de O Mundo Maravilhoso da Bíblia para as Crianças. Nem colocou como sendo Bíblia das Crianças ou Bíblia Infantil. O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças. Ou seja, a autora, cujo nome está aqui bem claro, Charlotte Fairmont Lessa, a autora, ela extrai da Bíblia histórias para escrever um livro chamado O Mundo Maravilhoso da Bíblia para as Crianças, né? E esse livro aqui, ele começa, olha só, o Antigo Testamento, aquelas outras ali também trazem essa organização, Antigo e Novo Testamento, começa contando da queda de Lúcifer no céu, ou seja, o início do grande conflito. Na Bíblia, né, nós encontramos essa história mais adiante, lá no livro de Jó. Depois nós temos ali Isaías, Ezequiel, Apocalipse, também trata do grande conflito, a origem do conflito no céu. Mas a autora quis ser mais cronológica, para facilitar para as crianças o entendimento da Bíblia. Então, antes de narrar a criação, coisa que ela faz com muita criatividade aqui, né? Logo em seguida, aqui a criação do mundo por Jesus, né? O Verbo eterno, sem ele nada do que foi feito se fez, como diz João capítulo 1, né? Então está aqui a criação. Ela deu um passo atrás, utilizou outras partes da Bíblia e colocou numa ordem que para as crianças seria mais lógica, mais cronológica. Quer ver um exemplo aqui, bem interessante do que acontece numa outra Bíblia? Essa sim, uma Bíblia para adultos, né? E é a nova versão transformadora da Mundo Cristão, está aqui, Bíblia 365. É uma tradução, né? A nova versão transformadora, muito boa por sinal. Mas quer ver como é que eles começam essa Bíblia aqui?
os capítulos foram deslocados, na verdade, porque a proposta dela é ser uma Bíblia para se usar em ano bíblico, né, nos devocionais. Então está aqui, ó, começa com Gênesis, tudo certo, né, Gênesis capítulo 1, só que logo em seguida a narrativa de Gênesis é interrompida e é acrescentado aqui, ó, há uma interpolação, não sei se você está vendo aqui, né, aqui, Mateus capítulo 1. Ele narra aqui a criação do mundo, né? A Bíblia está dizendo aqui, falando da criação do mundo, aí interrompe e coloca aqui. Este é o registro dos antepassados de Jesus. Então ela vai mesclando textos do Novo com o Antigo Testamento, e assim vai, do Antigo com o Novo Testamento. Algum problema nisso? Nenhum. Não é uma Bíblia que você vai usar na igreja, naturalmente, porque você vai se perder aqui, né? No procurar os textos. Não é uma Bíblia que você vai usar em estudos bíblicos, mas você pode usar para fazer o quê? Um ano bíblico, 365, por isso. Cada dia você lê um trecho das Escrituras, pegando o Antigo Testamento e um trecho do Novo Testamento. Algum problema nisso? Será que existe alguma intenção maliciosa por trás disso? De forma alguma. Obviamente que não. É um produto bem interessante e que foi feito, tenho certeza, porque eu conheço, inclusive, pessoas que trabalham no mundo cristão, com certeza foi feito com sentido, com o objetivo, né, de ajudar as pessoas a ter momentos devocionais com a Bíblia, Antigo e Novo Testamento ao mesmo tempo. Então, a pessoa pegar esta Bíblia aqui, né, esse livro aqui, né, que é baseado na Bíblia, e com malícia dizer que foi concebido para criar ali na cabeça das crianças confusão, começa trazendo o Satanás no início do livro, criar narrativas com base num livro feito para crianças, eu considero muita maldade. E considero mais ainda, sabe por quê? Eu conheço a autora. O esposo da Charlotte, o pastor Rubens Lessa, foi quem me chamou para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira. Um homem de Deus que eu conheci de perto. Trabalhei com ele, viajei com ele muitas vezes, um homem missionário, um pastor que trabalhava, como eu também trabalho, a semana toda na CPB, mas no fim de semana continuava trabalhando, visitando os irmãos, dando estudo bíblico, e eu sempre procurei seguir os passos do pastor Rubens Lessa. Charlotte Lessa, uma mulher de Deus, eu a conheço pessoalmente, convivemos muito tempo com ela. A Charlotte criou aqui em Tatuí uma escola de educação especial. Uma das filhas dela, a filha mais nova, a Kátia, a Catita, como nós a conhecemos carinhosamente, ela tem deficiência. E nós convivemos de perto com ela. E a Charlotte, pensando em beneficiar outras pessoas, não quis guardar para si os conhecimentos que ela adquiriu estudando sobre o assunto para lidar com a filha dela. Ela quis abençoar outras pessoas também, outras famílias. E então ela criou uma escola de educação especial aqui em Tatuí. Minha esposa, que é pedagoga, trabalhou alguns anos nessa escola. Como éramos muito amigos da Charlotte, ela nos convidou a ajudar. Eu fui um dos diretores dessa escola, voluntário. Trabalhei ali como um dos diretores, participava da diretoria como voluntário. E minha esposa trabalhou como professora de educação especial nessa escola da professora Charlotte. E me deixa muito triste ver essas pessoas que elas sim são maliciosas, suspeitam o mal e acusam, usar um produto como esse, que foi escrito com muita oração, com muita dedicação pela professora Charlotte, uma mulher de Deus, uma mulher dedicada a Deus. Inclusive, boa parte dos royalties recebidos por esta publicação foram usados para manter a Escola de Educação Especial, que era uma iniciativa particular, que não contava com verbas políticas ou coisa parecida, dependia unicamente de ofertas voluntárias e dos recursos que vinham desta Bíblia aqui. Por muito tempo foi essa Bíblia que sustentou a Escola de Educação Especial. Então, suspeitar o mal de um produto que foi feito para abençoar crianças e tem abençoado muitas crianças ao longo dos anos, repito, meus 3 filhos leram esse material, nós líamos para eles nos nossos cultos aqui em família, e suspeitar de maldade, de segundas intenções, assim como estão fazendo com a Clear Word, tentando emplacar a narrativa de que seria uma Bíblia adventista, feita para enganar as pessoas ou coisa parecida, isso é muita maldade. E Deus vai cobrar dessas pessoas essas suspeitas que fazem. Um dos mandamentos da lei de Deus diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. O diabo é o pai da mentira, o diabo é o acusador dos irmãos, e pessoas que vivem mentindo contra o povo de Deus, contra pessoas que são bem intencionadas, pessoas de Deus, elas estão reproduzindo essa estratégia satânica de mentir, de
deturpar, difamar pessoas e instituições. Eu apelo a essas pessoas em nome de Jesus, que repensem o que estão fazendo, que olhem para si mesmas e vejam se essa obra ela é de Deus ou se estão realmente fazendo a obra do inimigo de Deus. Pensem bem nisso. A vida eterna de vocês está em jogo. A salvação de vocês está em jogo. Eu prefiro errar procurando fazer o bem, procurando ver a bondade nas pessoas, do que o contrário disso. Então, em nome de Jesus, pensem bem no que estão fazendo. Não levantem falsas suspeitas sobre pessoas que dedicaram a vida ao Senhor, que dedicaram a vida a ensinar a palavra de Deus, dedicaram a vida a cuidar de crianças e escreveram, orando a Deus para que o que escreveram fosse realmente uma bênção. Pensem bem no que estão fazendo, por favor. E ainda é tempo de voltar atrás, ainda é tempo de deixar de fazer o que estão fazendo, porque essas coisas estão criando confusão, tirando a fé dos menos informados, daqueles que não conhecem a realidade dos fatos, e todo aquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, disse Jesus, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no rio, atirar-se no mar e ali perecer nas profundezas. Cuidado, fazer desviar um pequenino, fazer desviar um filho de Deus, trabalhar como um lobo devorador é algo muito perigoso e coloca em risco a salvação dessas pessoas, a sua salvação. Viva à luz da verdade, procure a verdade dos fatos, pergunte às pessoas que sabem para que elas possam mostrar a você a realidade e viva à luz dessa verdade. Deus o abençoe grandemente, Deus ajude esses críticos a perceber o caminho perigoso que estão andando e que estão trilhando também. Ore por essas pessoas, como eu tenho feito também, orado por elas, para que, enquanto há tempo, elas possam voltar atrás e reconhecer seu pecado, pedir perdão e continuar caminhando, preparando-se para a volta de Jesus. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.